Então, retomando a nossa videoaula, a gente vai mostrar agora alguns exemplos de material que é produzido, primeiro com esse olhar mais do marketing de conteúdo, tá? E que a gente produziu, inclusive, num dos projetos que nós temos aqui na UFMS, um dos projetos de ensino que nós temos aqui. Então, o primeiro exemplo que a gente apresenta aqui é o blog, ou seja, é um texto que é produzido com um caráter bastante opinativo, mas que é um texto que tem por característica ser um pouco mais sucinto, um pouco mais curto, inclusive para se fazer a leitura. Esse daqui é o exemplo de um blog que os alunos produziram, no caso, aqui na UFMS, no campus de Aquidauana, do Administra na Veia. E eles estão falando aqui sobre a questão da realidade virtual. Então, é um espaço, né, que as pessoas utilizam para fazer a exposição das suas opiniões. E aí, de alguma forma, também podem abrir a oportunidade para receberem comentários e fazer até uma discussão sobre isso, sobre o tema que está sendo tratado. Um outro exemplo que a gente traz é o exemplo do podcast. Também é um exemplo nosso da UFMS, que foi produzido por um grupo de alunos, e o podcast tem característica ser uma ferramenta de conteúdo voltada para o áudio, tá? Ela não tem esse caráter mais visual. Então, basicamente, a gente está falando aí de um arquivo de áudio que pode, de forma muito recorrente, é feito no formato de entrevista. Então, você tem uma pessoa fazendo perguntas para uma outra pessoa que vai respondendo. Esse arquivo, né, essa conversa é gravada, né, num arquivo e ela depois fica disponibilizada para que as pessoas possam ouvir a hora que desejarem. Nesse caso, a gente tem um exemplo de um podcast que foi feito, produzido pelos alunos, os alunos entrevistando uma pessoa, né, violência doméstica e mulheres no mercado de trabalho, e tem aí uma duração relativamente curta também. Não é um arquivo que dura lá meia hora, né, uma hora ali de discussão. Geralmente aí são uns 10, 15 minutos, até um pouco menos, dependendo do assunto, tá certo? Esses exemplos que eu estou mostrando, você pode acessar pela nossa página da UFMS do campus de Aquidauana, cpak.ufms.br. Vá lá no curso de administração e aí você vai encontrar o link para o Administra na Veia. Inclusive, pode ouvir e acessar os materiais que estão lá. Próximo exemplo que a gente traz é o exemplo da webinar, que esse caso aqui específico foi mais parecido com uma live que nós realizamos para discutir um determinado conteúdo, um assunto, também aqui no âmbito das nossas atividades do campus de Aquidauana da UFMS, da qual participei eu e a minha colega, colaboradora nesse projeto, professora Daniela Felipe. E aí a webinar ela se caracteriza por aí sim, pela questão do vídeo, então tem, né, a imagem ali que está envolvida e ela relativamente também tem um período mais curto de duração. Essa daqui eu estou te chamando de live justamente porque durou um pouco mais de tempo. A gente teve mais de uma hora de duração nesse momento. As webinars, elas têm essa característica um pouco mais de tempo mais diminuto. E a interação entre as pessoas, ela também acaba sendo ajustada dentro deste período, tá certo? É um arquivo que também fica disponibilizado para que as pessoas possam acessá-lo posteriormente. Mais um exemplo que a gente traz aqui é o exemplo do quiz. O quiz é uma ferramenta bastante bacana para fazer engajamento das pessoas. No que ele consiste? Na preparação de perguntas, e aí tem também as respectivas respostas, e ela visa desafiar o indivíduo a testar os seus conhecimentos sobre um determinado assunto. E aí, de acordo com as respostas que são dadas, no final do quiz, do questionário, aparece uma pontuação, digamos assim, e um indicativo de uma call to action, de uma chamada para ação, para que o indivíduo ele possa, de repente, buscar
qualificação, uma melhor informação sobre o assunto, ou buscar, digamos assim, lapidar o seu interesse sobre aquela temática que é tratada no quiz. Esse quiz que está aqui como exemplo também é um que foi produzido dentro desse projeto do Administra na Veia pelos nossos alunos. Um próximo exemplo, também dentro desse projeto, é o exemplo do White Paper. O White Paper é um artigo, mas ele não é um artigo científico, stricto sensu, né? Falando ao pé da letra, digamos assim. Ele é um artigo, ele é mais estruturado, né, que o texto que a gente tem no blog, que ele é bastante opinativo. Aqui no White Paper ele tem uma característica um pouco mais, digamos, menos opinativa, um pouco mais abrangente na demonstração dos fatos, busca colocar evidências daquilo que está sendo falado, discutido, e ele tem uma extensão um pouco maior do que a extensão do blog. Então, vamos dizer, se um blog ele ocupa uma página, por exemplo, no tamanho A4, um white paper ele pode ter 2 até 3 páginas, e aí ter também um pouco mais de espaço para discussão. Tá certo? Mas ele não tem esse caráter opinativo, ele já é mais informativo, apresenta mais as evidências sobre um determinado assunto do que faz mesmo aí a colocação de uma opinião. Uma outra ferramenta, essa daqui não é especificamente desse projeto, mas é uma ferramenta que nós utilizamos também para veiculação de informação, né, aqui no campus, aqui da UANA, é o infográfico. Nesse caso aqui, a gente tem o resultado da avaliação institucional de 2019 e ao invés de a gente colocar ali num gráfico cheio de linhas, colunas, né, ou colunas, ou setas, ou pizzas, enfim, a gente resolveu colocar de uma forma um pouco mais lúdica e que acaba chamando um pouco mais de atenção das pessoas. Então, o infográfico também é bastante utilizado, principalmente para você divulgar informação, porque ele é facilmente replicável, ele tem esse apelo visual e ele apresenta as informações de uma forma bastante clara, concisa e de fácil entendimento, que é, de fato, um recurso bastante importante quando a gente está lidando com materiais que são produzidos para o marketing digital, tá certo? E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre as ferramentas para o marketing digital, mas essas ferramentas eu falo no próximo vídeo, tá certo? Então não deixe de assistir.